Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre marketing eleitoral. Por que o marketing eleitoral é tão importante nas campanhas? Vamos falar também sobre o projeto Enacom, que conquistou um prêmio nacional com um trabalho sobre a relação do empreendedorismo e da comunicação. Agora no Pauta Especial, que já está no ar. Nas próximas eleições, os brasileiros irão às urnas para decidir quem ocupará os cargos de presidente da República, governador, senador e deputados estaduais e federais. Nessa batalha para conquistar os eleitores, o marketing eleitoral ganha destaque. Atividade complexa, pois o tempo é limitado e as ações são de curto prazo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é Luiz Moreira, gestor de marketing. Mudou muita coisa depois da legislação, que também mudou? Mudou bastante coisa, principalmente com a chegada da internet. Antes as campanhas eram feitas totalmente na televisão, no rádio e na rua. Com a chegada da internet, a ascensão dessa nova mídia mudou completamente o processo eleitoral. Inclusive, hoje o TSE tem um manual que esclarece como você pode fazer a sua campanha e também se é permitido ou não e o que usar na internet. Verdade, é porque é uma zona, essa plataforma é uma zona muito livre, não é? O que pode e o que não pode? Bom, você pode fazer vídeos institucionais, que são aqueles vídeos de 60 segundos para o Instagram, para o Facebook, mas o que não pode principalmente é startar notícias falsas. Muita gente acredita que notícias falsas são geradas por partidos concorrentes, por políticos concorrentes, mas na verdade são robôs que geram essas notícias. Então, se o candidato é vítima dessa notícia fake, que é a fake news, ele pode acionar o TRE, automaticamente a justiça é acionada, e ela é tirada do ar. O que não pode é fazer as famosas promessas em falsas, né? Do mundo fantástico de Bob. Isso não é permitido. Olha, depois a gente fala do mundo fantástico de Bob, eu me interessei agora pelo robô. Quer dizer que nós estamos numa guerra entre homens e robôs, o robô mentindo, criando coisas? Na verdade, o programador ele estabelece, né, um conteúdo base e o robô vai catando informações, procurando na rede de computadores informações que ele possa gerar falsas notícias. Automaticamente ele já starta para sites e você recebe no seu e-mail, em formato de e-mail marketing ou newsletter, recebe também os sites oficiais. Por isso que muitas vezes grandes portais caem também na fake news. Só que o processo é mais acelerado. Alguns portais hoje, nesse período eleitoral, têm feito fake news ou verdade, mentira ou verdade. Então, esse processo da internet é algo muito positivo no processo eleitoral, contudo é prejudicial para muitos candidatos que não sabem usar a internet ao seu favor. E ele é fácil de ser localizado? Ele é fácil quando a justiça libera, porque existem alguns bloqueios da internet oculta que bloqueia essa visualização de quem foi que startou o robô. Mas depois que a justiça libera, profissionais de comunicação e de programação chegam junto e conseguem rastrear de onde foi feito. Muitas vezes ele é acionado de outros países, aí fica mais complicado o processo. Mas alguém tem interesse local? Sim, né? Alguém tem interesse local. Isso é investigado? Chega a primeira fonte e há o mandante? Sim, é investigado. Já existem, a nossa Constituição ainda não cabe a alguns crimes em questão de internet, mas existem várias jurisprudências que você pode sim encontrar o culpado e penalizar ele com multa ou até apreensão. Então não é mais terra sem dono. A internet sim tem um dono e a justiça tem total liberdade de investigar como qualquer outro caso que fosse cometido, entre aspas, no mundo real. Estrategista de marketing, como você desaconselha então o candidato Totalmente a fazer esse tipo de manobra, não é? Com certeza, até porque tem outras estratégias, focar na sua campanha é o principal. Então, se eu foco na minha campanha, eu vou deixar de me despreocupar com a dos outros e sim vou batalhar para alcançar meu público, analisar meu eleitorado e poder chegar no meu objetivo final, que é ganhar a campanha. Então, deixar essas manobras, que são manobras não tão estratégicas e que podem sim, ao descobrir você ser prejudicado, de lado e focar sim, conhecer meu eleitorado, como eu vou me comunicar com ele, de que forma eu vou me comunicar com ele. A gente tem visto durante essa campanha, divulgação, horário eleitoral gratuito, que mais parece às vezes um programa de humor, é verdade, que tem candidatos e tem candidatos, né? O que é que facilita o estrategista? O que é que pode facilitar o trabalho do marqueteiro? Certo. O que facilita também é a vida pública que ele já teve durante
Normalmente os candidatos brasileiros e alagoanos não é só o primeiro cargo, já ocupou outros cargos. Então esse histórico que ele já cometeu durante sua vida pública é muito interessante para explorar como pontos positivos. Infelizmente nessa palavra aí do marqueteiro, os marqueteiros eles ocultam os pontos negativos, mas não, nós temos que fortalecer os pontos positivos do candidato, seja para qual cargo for. Nós temos diversos casos de candidatos que saíram de último lugar na pesquisa e conseguiram chegar em primeiro lugar, mas porque foi feito um trabalho de marketing por trás de tudo isso. E como você falou, o guia eleitoral se torna algo cômico. Mas, na verdade, é essa má distribuição do tempo para cada partido, por conta da verba, por conta como é feita essa divisão. Então, talvez se as pessoas tivessem um tempo maior e fossem bem assessoradas por profissionais de marketing, por assessores de comunicação, com certeza isso não iria acontecer. É vergonhoso até quando a gente assiste. É verdade. Agora, o que é que o marqueteiro, o profissional do marketing, desaconselha a fazer o candidato? Onde é que ele... você falou que vai investir na vida pregressa dele, nos pontos positivos. Mas, às vezes, tem coisas que realmente você tem que assumir, né? Sim. A verdade, a gente sempre fala que você assumir, se cometeu um erro, alguma falha na sua vida pública, é assumir o seu erro e sim mostrar como foi solucionado. Não todo ser humano comete falhas. Então, uma pessoa que tem a vida política também comete falhas. Mas, em diversos casos, acaba quando você assume seu erro, corrige ele, se você for penalizado juridicamente, assume sua pena e depois volta à vida pública, isso não é feio. Feio é negar, entendeu? Então, as pessoas gostam de ver a verdade. Eu gosto de olhar para o meu candidato e me enxergar nele. Ver que ele, de fato, me representa. Então, essa questão desses desvios de conduta, isso acontece, infelizmente, mas é corrigir o erro e assumir. Às vezes o marqueteiro trabalha demais a imagem e a imagem não tem nada a ver com o conteúdo. O cara se apresenta de uma forma e ele age de outra. Ou quando ele é visto fora daquele horário político, as pessoas não reconhecem tanto a imagem quanto a vida dele. Como equilibrar isso? Na verdade, o profissional de marketing ele tem que trabalhar, existe uma diferença entre marketing eleitoral e marketing político. O marketing eleitoral é durante o processo de 45 dias de campanha que é permitido pelo TSE. O marketing político é aquele período todo, pré-campanha e pós-campanha, que a gente tem que trabalhar a imagem do candidato. Na verdade, nós temos que favorecer os pontos fortes do candidato, melhorar ele, principalmente nas redes sociais. As redes sociais hoje favorecem demais a vida pública do candidato e ele consegue mostrar o outro lado, que é o lado humano, o lado pai, o lado amigo, o lado filho, o lado marido. Então é favorecer esses pontos positivos dele. Agora tem muito cuidado com essa questão da compatibilidade do que você prega, do que você fala, com o que você age. Você realmente tem que encontrar a estratégia como profissional de marketing, de comunicação, para poder encaixar o seu discurso com as estratégias de comunicação. Então o seu falar tem que ser compatível com o seu vestir, com o seu andar, com as suas atitudes. Então é um casamento de aspectos para poder a gente chegar no objetivo final. Que normalmente se é a vitória nas urnas, mas às vezes é só preparar o candidato para uma próxima eleição. Quantos candidatos a gente viu que no primeira tentativa ele não conseguiu, mas ele trabalhou marketing político nos outros 4 anos ou até 2 anos, dependendo do cargo, e ele conseguiu na próxima eleição. Então é esse casamento das ideias e principalmente o candidato entender que ele está representando um povo, ele está representando o seu estado, o seu distrito, sua nação. Então ele tem que agir, pensar, falar conforme o povo falaria. Eu falava agora há pouco e quero reforçar que qualquer semelhança é mera coincidência. Vou dar um exemplo aqui. O candidato que tem um histórico de bater em mulher, ele se apresenta como bom pai. Isso é difícil ser trabalhado na cabeça do eleitor? É bem complicado trabalhar isso na cabeça do eleitor, mas a gente sabe que infelizmente o nosso eleitorado é um eleitorado de carreira. Ele escolhe um candidato e ele, independente das funções que ele venha a se candidatar, seja deputado estadual, federal, senador, prefeito, presidente da República, parece que as pessoas vão seguindo eles. Infelizmente, no nosso estado, a gente tem o alto índice de pessoas com pouco conhecimento. Então, você não observa tanto. Candidatos como esse, que tem casos de agressão, é muito difícil trabalhar isso. Mas quando você vai analisar quais são os principais pontos fortes, ele pode ter agredido a esposa, mas ele é um ótimo pai, ele é um cara que entende a economia, que desenvolve a cultura no seu local, então vamos fortalecer isso, que infelizmente vai ocultar esse caso da agressão contra a mulher, por exemplo. É uma estratégia que se usa, mas ele assumir a culpa também, que agrediu, mas que isso não aconteceu mais e ele corrigiu o erro, é o mais válido sempre. O eleitor tem memória curta, mas ele gosta de vencer.
isso é pela competitividade natural do povo brasileiro. É verdade que o eleitor, às vezes, vota só para vencer também nas eleições? Com certeza. O candidato está pouco se lixando? Com certeza. Nessa eleição é algo bem atípico e histórico. E tenho certeza que daqui a uns 10, 15 anos nós estaremos falando sobre essa eleição. Essa briga na internet virou uma briga de ego. Não é mais o candidato que me representa, e sim é que eu vou provar a você que ele vai ganhar. Então, essa guerra interna, essa guerra entre as pessoas é natural. E tem que acontecer, porque eles provocam essa briga. E essa briga só favorece positivamente ou negativamente o candidato, entendeu? Então, quando eu vou lá e digito o número do meu candidato, muitas vezes eu estou votando para poder provar ao meu amigo que eu estava certo e que ele iria ganhar. É muito difícil prever um efeito, mas quem estuda pode apontar um caso como uma agressão, o caso como um ataque, o caso como uma casa metralhada. Repito, qualquer semelhança é mera coincidência. Pode mudar a eleição? Pode mudar e favorecer. O brasileiro, ele tem Marcos Figueiredo, ele fala sobre o afeto. Ele é um cientista político e ele fala que as pessoas votam não por gostar das propostas ou se identificar, mas o afeto que ele cria pela voz, pelo comportamento e pelo vestir do candidato. Então, um candidato, como você falou, mera coincidência, que passa por algum caso como esse, uma agressão ou a casa metralhada, algo do tipo, as pessoas vão criar o afeto e vai colocar ele na zona da pena. Eu vou votar nele, que ele passou por essa situação. E às vezes esquece de analisar. E o marketing às vezes traz mais força pelo ocorrido para poder favorecer o candidato. Qual é o candidato perfeito? É o que não mente? Aliás, o filme está na sua segunda fase. Quem quiser pode assistir, é muito legal. Dá para a gente rir muito. Não é fazendo apologia nem propaganda, mas eu acho que é uma referência engraçada e lúdica de você comparar os candidatos. É engraçado que nesse próprio filme, na primeira, eu ainda não assisti, vou assistir agora com essa dica, mas a primeira versão do filme, o Leandro Hassum, inclusive, que estrela esse filme, ele consegue reverter a situação quando ele assume. Porque até que ponto é mentira ou que é verdade? Até que ponto que não é só uma guerra de ideologia e de pensamento? Então, realmente assumir. Quando ele chegou lá nas cenas finais do filme, né, ele assume toda a culpa dele e disse que é um país melhor, que é algo melhor. Então, o melhor candidato é que fala a verdade, independente do que aconteça, e que defenda suas ideologias. O povo não gosta, a população não gosta de quem fica mudando de ideia, quem fica em cima do muro. As pessoas gostam de quem realmente assume o que é. Prova disso é o que está acontecendo agora. São candidatos que estão aí nas pesquisas se destacando, eles são totalmente diferentes. Eles se posicionam sobre aquilo que eles acreditam. E na situação do país, a gente precisa de alguém que se posicione. E o marketing defende isso. Obrigado, então, ao Luiz Moreira, gestor de marketing, né? E que você faça bom uso do seu voto. Com certeza. No próximo bloco, a gente conversa sobre um projeto dos alunos da UFAL que foi premiado nacionalmente. Não sai daí, é depois do intervalo.